a salvação de Jesus para o viver. Jesus quer nos salvar. Mas a pergunta é sempre a seguinte, porque o verbo salvar não é um verbo vazio de conteúdo. Quando você salva de uma coisa para outra coisa. Então, quando a gente diz Jesus quer salvar, imediatamente tem uma pergunta. Ele quer salvar do quê? Para quê? Então, nós vamos falar sobre a salvação de Jesus para o viver, para a vida. E nós vamos quebrar em subtítulos, quebrar em subdivisões. Hoje eu quero falar de Jesus quer nos salvar da soberba. E eu vou dizer na minha mensagem que a soberba é a mãe de todos os pecados e é a madrasta de todos os vícios. A soberba é a mãe de todos os pecados e é a madrasta de todos os vícios. E é a padroeira de todas as lástimas. A soberba. E eu quero falar sobre a soberba a partir de um personagem da Bíblia, que obviamente revelou soberba e que precisava ser salvo dessa soberba. O apóstolo Pedro, que é considerado o expoente maior da fé cristã. Pedro mostrou, revelou na sua vida, em diversas circunstâncias e em diversos momentos, que ele era um homem soberbo e que precisava ser salvo da sua soberba. Então eu vou pedir para 3 pessoas nos ajudarem na leitura de textos que falam dessa soberba de Pedro. Vou pedir primeiro a Amanda, que leia para nós Mateus 26, os versículos 33 ao 35 e depois, no mesmo capítulo 26, os 73 ao 75. Amanda, leia para nós, por favor. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que, ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Obrigado. Aí tem mais, dos 73 ao 75. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amém. Obrigado. Eu vou pedir agora... O Betão não colocou aqui quem vai ler para mim. Lucas, quem é que vai ler? Marcelo. Betão, você esqueceu de escrever aqui que é o Marcelo. Marcelo, lê para nós Lucas 22, de 54 ao 57. Então, prendendo, levaram para casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia a uma distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele. Pedro, sentando-se com ele, uma das criadas o viu sentando ali, à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele o negou: mulher, não o conheço. Pedro respondeu: homem, não sei do que está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou.
O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Obrigado. Marcos, capítulo 14, versículo 69 ao versículo 70. João. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente é você um deles. Você é galileu. Agora, 70. 69, 70. Pouco tempo. Ele começou a se amaldiçoar e jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Amém. Obrigado, querido. Senhor, nos abençoa nessa nova série de mensagens que começamos hoje aqui na Bethesda. Que nós tenhamos, como comunidade, sensibilidade, abertura para aquilo que o Espírito de Deus quer nos falar. E que pessoas que ouvem essa mensagem sejam de alguma maneira, Senhor, alertadas, sensibilizadas, despertadas para a salvação de Jesus no viver dele. Eu te peço em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Eu quero começar, para vocês entenderem o conceito de uma nova salvação, ou um novo conceito de salvação. Eu quero contar para vocês, eu criei uma pequena parábola, uma pequena história, e eu quero que vocês entendam essa pequena história que eu vou contar agora. Nós estamos no ano de 1932. 1932. E nós estamos em Campos do Jordão. 1932, Campos do Jordão. Em Campos do Jordão, na época de 1932, havia um hospital, um sanatório para pessoas portadoras de tuberculose. Porque a tuberculose, causada depois foi descoberto por um bacilo, o bacilo de Koch, era um elemento patogênico que se alojava nas vias respiratórias, no pulmão. E as pessoas, naquela época não havia penicilina, não havia antibiótico. As pessoas tinham alguma chance de se curarem quando iam para lugares mais altos. Porque em lugares mais altos, uma temperatura mais amena e mais alta, havia lugar mais alto, o ar é mais rarefeito. E o ar mais rarefeito tinha um efeito de cura para o pulmão. E a pessoa então tinha alguma chance de se curar indo para esses sanatórios em lugares altos. Daí, Campos do Jordão ter, naquela época, um sanatório para pessoas com tuberculose. Estou dando esse pano de fundo para vocês entenderem. José é um homem de 40 anos de idade que foi hospitalizado no sanatório de Campos do Jordão. Ele tem tuberculose. O tratamento é longo e José está
se tratando, se alimentando bem, descansando. Mas enquanto ele está no sanatório, ele começa a articular dentro do sanatório e mostrar-se quem ele realmente é, o José. José é um cara esperto, ele é um falsário, ele é um mentiroso, e no sanatório ele rouba alimentos da cozinha do sanatório e vende, contrabandeia alimentos para outras pessoas. Ele trapaceia os amigos, rouba de pessoas ricas que também estão hospitalizadas. Ele chegou, inclusive, a telefonar para uma das famílias, fazendo chantagem e oferecendo cura para aquelas famílias, para a família de um dos pacientes que estava internado com ele. Com o passar do tempo, José teve acesso à enfermaria do sanatório e ele rouba ópio, ele rouba medicamentos à base de morfina e vende e trafica esses remédios com outros pacientes, e ele está ficando rico. Dentro do sanatório, ele é tuberculoso, ele tem tuberculose. Mas ele está ficando rico, ele está ficando o chefe de uma gangue dentro do sanatório. E José, num desses dias, um pastor evangélico faz uma visita ao sanatório e promete a José que ele vai ser salvo. E José imediatamente pensa que tipo de salvação ele vai receber desse médico, desse pastor lá no sanatório. Imediatamente ele pensa que a melhor salvação que pode ser oferecida para ele é ele ser curado da sua tuberculose. Ele quer ser curado da sua tuberculose. Claro, ele é tuberculoso, não tem cura. Ele, quando tosse, sai sangue. E o pastor, então, prega uma mensagem prometendo que ele vai ser curado da sua tuberculose. E o José é milagrosamente curado da sua tuberculose e sai do sanatório livre da sua tuberculose. Mas a pergunta é: essa salvação, ser salvo do sanatório, é suficiente para o José? Ser curado da tuberculose é a cura que resolve a vida do José? Quando nós sabemos que ele trafica, quando nós sabemos que ele é um mau caráter, quando nós sabemos que o José é um homem insidioso, mentiroso, ele é do mal, mas ele está curado da tuberculose dele. O que é a moral da história que eu acabo de contar para vocês? Que nós, como Igreja Bethesda, queremos propor uma salvação que diga respeito não apenas a curar a tuberculose. Porque chega de querermos viver uma espiritualidade voltada para prometer a você que você vai para o céu. Porque você ir para o céu é você sair do sanatório. E isso não é suficiente. Não adianta a gente carimbar o passaporte de gente que vai para o céu, levanta uma mão, aceita Jesus como Salvador, faz uma oração de arrependimento e continua um péssimo cidadão. Continua um pai irresponsável, uma mãe ausente, um marido mal resolvido, um profissional que não se relaciona dentro da sua empresa, um amigo que não é leal. Não adianta nada ter um passaporte para o céu se você é um companheiro que não conhece a palavra compromisso.
Por isso é que eu escolhi hoje, pela manhã, começar essa série de mensagens com a soberba. Porque, como eu falei para vocês, a soberba é a mãe de todos os pecados, e não adianta nada eu prometer que você vai para o céu se não resolvo o problema da sua soberba. Não adianta nada eu prometer a você que você vai viver eternamente com Jesus lá nas mansões do céu, se eu não consigo resolver o problema da madrinha de todos os vícios, a padroeira de todas as lástimas, que é a soberba. Porque o soberbo é um homem que precisa ser salvo de si mesmo. É uma salvação que vai libertar ele das correntes que ele cria para si mesmo. Por quê? Porque o soberbo é, em primeiro lugar, uma pessoa egoísta. O soberbo é um egoísta, porque ele se coloca no centro de todas as coisas. O soberbo é aquele que tem uma inteligência inflada pela sua autoestima. Ele tem uma opinião a respeito de si própria, totalmente magnificada por uma lente de aumento. Ele olha a si mesmo por uma lente de aumento, como aqueles espelhos que muitas mulheres usam para maquiagem. Ele se vê por esse espelho, que é um espelho de aumento. E por isso ele se acha merecedor de tudo antes de todas as pessoas. O soberbo é alguém que antes do outro se coloca no primeiro lugar da fila. Por isso ele é um egoísta. O soberbo é um injusto. Como eu disse para vocês, a soberba é a mãe de todos os pecados. E um dos grandes problemas do soberbo é a sua injustiça. Porque justiça não é só respeitar os direitos do outro. Justiça é reconhecer que alguns também são dignos dos privilégios que eu me acho merecedor. Os privilégios que eu acho que sou merecedor, o outro também é digno. Mas o soberbo não vê isso. A balança dele é uma balança desequilibrada. Os pratos estão sempre pendendo para o lado dele. O soberbo, ele não acha que o outro merece privilégios. Ele acha que privilégio é uma coisa que não se deve dar a ninguém. Claro, porque ele acha que o privilégio sempre é o dele. Por que dar um lugar especial? Por que dar os primeiros lugares para quem é portador de uma deficiência? Por quê? Por que o idoso tem uma vaga, o cadeirante tem uma vaga privilegiada? Por quê? Ele não admite isso. O soberbo não admite isso, porque isso é um privilégio. O idoso tem o privilégio de parar o carro onde o outro não teria. E o soberbo não admite isso, que o outro tenha privilégios, porque ele só reconhece os seus direitos. Ele é um ingrato. Gratidão é o reconhecimento de que alguma mão estranha me ajudou. E o soberbo não acha que nenhuma mão estranha me ajudou. Eu é que fiz por mim mesmo. O soberbo é fruto de si mesmo. O soberbo tem um orgulho que não permite ele compartilhar com os outros as glórias e as vitórias que ele experimentou. E o soberbo é um gabola, fala, se exalta, são os seus próprios lábios que o louvam. Ele gosta de usar de si mesmo como referência e por isso ele vive a se autopromover. E eu vejo essas questões todas na vida de Pedro. Primeiro, Pedro era um grande gabola. Era um cara que falava muitas vezes sem medir as consequências do que dizia, porque ele é soberbo.
Não, todo mundo pode te trair, todo mundo pode te negar, mas eu não, eu dou a minha vida por ti. Antes que alguém toque em você, tem que passar por cima do meu cadáver, Jesus. Olha a soberba desse homem. Olha a garganta deste homem. Um fanfarrão que gostava de autopromover-se, de auto-exaltar-se. Ele se exaltava à vista e ao olhar de Jesus, se achando o máximo. Por isso ele prometia e não sustentava o que prometia. Isso é muito próprio do gabola, é muito próprio do soberbo. Prometer sem saber se vai cumprir o que prometeu. Lá no Ceará tem um ditado popular que diz muito isso: não sustenta em pé o que falou sentado. Isso é muito da soberba. Ele fala, e depois você diz assim: mas você prometeu. Prometi, mas você disse que ia dar a vida por mim. Não, você não vai fazer isso, Pedro. Você vai me negar. Você vai me deixar para trás. Quando eu mais precisar de você, você vai estar dormindo. Então, entre a salvação, quer dizer, Pedro era discípulo de Jesus, mas ele precisava ser salvo da sua soberba. Pedro era apóstolo, mas ele precisava ser salvo da sua soberba. Então, é muito importante que a salvação de Jesus se filtre para essas dimensões da nossa existência. Porque se você tem o seu passaporte carimbado para ir para o céu e não é salvo da sua soberba, por exemplo, você não está salvo. Porque essa soberba está comendo você, está destruindo você. Por isso é que ele chora amargamente, Pedro. Quando ele é exposto, quando Jesus olha para ele e diz: está vendo? A Bíblia, vocês ouviram aí a leitura hoje pela manhã, diversas vezes disse: Pedro chorou amargamente. Por quê? Porque de repente caíram as mentiras, de repente caiu por terra toda a pretensão e toda a máscara que ele vinha usando. Aí você me pergunta e diz: Ricardo, por que é extremamente importante ser salvo da soberba? Eu acho que porque a pretensão de ser mais do que somos gera em nós o desejo de sermos estimados mais do que valemos. A pretensão de ser mais do que somos gera em nós o desejo de sermos estimados por mais do que valemos. Esse desejo de querer ser estimado mais do que você vale é o que se chama de hipocrisia. O que é a hipocrisia? É eu querer ser estimado, eu querer ser querido por vocês, por alguma coisa que eu não sou. Então o hipócrita, ele não é apenas o mentiroso, ele é o que exagera os seus próprios valores e qualidades para que o outro o estime, não pelo que ele é, mas pela propaganda que ele faz de si mesmo. Esse é o hipócrita. E o grande problema da soberba é ele querer parecer o que não é para ser estimado pelo que ele não vale. E aí as atitudes passam a criar uma realidade sobre nós que não corresponde ao que somos. Esse é o grande problema da soberba. O soberbo não consegue resistir à tentação de acrescentar um pouquinho mais ao que ele realmente é. Por isso é que, na soberba a gente tenta mentir sobre a nossa idade. Nossa, se souberem que eu sou o velho que eu sou, se souberem a minha real idade, eles não vão me valorizar, então eu tenho que mentir sobre a minha idade.
E é interessante que o jovem mente jogando a idade dele mais para cima para que o outro o valorize, achando que ele é mais maduro do que ele realmente é. Vão dizer que eu sou um menino, então eu vou dizer que tenho 30 anos. Aí quando passa do cabo da Boa Esperança, aí mente o contrário. Não, eu não vou dizer que eu tenho 60 anos, porque vão dizer que eu sou um velho. E aí, de repente tem uma menina aí que estava até de olho em mim e achar que eu sou um velho, ela vai me descartar. O soberbo mente. E a soberba, ela aparece em áreas as mais distintas. Eu vou colocar um título antes do meu nome. Então eu já tive pessoas assim. Por exemplo, eu tive um amigo meu, que era colega meu, que a gente dava tapa nas costas e brincava. Um dia eu encontro num congresso, todo empalitosado, Bíblia debaixo do braço, e eu chamei pelo apelido que a gente tratava um ao outro. Eu falei, não vou falar não, o fulano, assim, brincando, um apelido, tá? Se ele era José, chamei de Zé. Ô Zé. Zé não, Reverendo José. Cara, me corrigiu na lata. Falei, calma. É o operário, peão da obra, que ganha o crachá de mestre de obra. Põe o crachá no peito dele e você vê que ele já mudou. Antigamente ele era amigo dos outros porque eles eram peões. Mas na hora que ele ganha o crachá de mestre de obra, ele já mudou a atitude dele com os outros. E ele passa a ser o opressor dos amigos. É o soldado que fica responsável pela esquina do bairro. Você entrega uma esquina de bairro, pode ser na favela, pode ser no cortiço, pode ser onde for. Você diz para o soldado, você é o responsável por essa esquina. Ele cria áreas de general. Dá autoridade a ele e ele já, porque a soberba está dentro dele, não é que cria soberba, a soberba que está dentro dele aflora. Por isso aqui na comunidade evangélica, eu escrevi, inclusive há muitos anos, um texto que eu dizia, eu não quero ser apóstolo. Porque virou uma corrida. Porque os pastores eram pastores, aí viraram reverendo, aí reverendo não bastou, aí viraram bispo, aí bispo não bastou, aí viraram apóstolo. Aí depois eu soube que teve um que já não estava mais satisfeito com apóstolo e virou o título de pai apóstolo. Aí depois do pai apóstolo eu vou falar, mas ser semideus e depois o próprio Deus. Isso é soberba. Lá no Ceará eu soube que lá em Fortaleza tem uns pastores que agora entram na igreja com gelo seco. Sabe aquela fumacinha que fazem no show? O pastor entra com um gelo seco e a igreja fica em pé e o presbítero fica no púlpito dizendo, vamos ficar em pé e vamos receber o nosso pastor, e ele entra assim apoteoticamente como... E quando a gente sobrevaloriza o soberbo, você só está dando mais gasolina. Mais gasolina. E ele cada vez se infla mais. E quando você não valoriza o soberbo, ele se melindra. Fica todo melindrado porque não recebeu a glória que ele merecia. Vejam que é assim que Jesus lida com Pedro. Pedro, você precisa ser salvo dessa sua fanfarrice. Você precisa ser salvo
dessa necessidade que você tem de mostrar que você é superior aos outros apóstolos, e que você é o máximo, e que você é o tal. Você precisa ser salvo. Não adianta eu mandar você ir para o céu, não adianta eu tirar você do sanatório, se isso está comendo você por dentro. Por que é extremamente necessário a pessoa ser salva da soberba? Porque a soberba cansa, é exaustiva. A soberba é fatigante. O soberbo, ele cansa, ele exaure as suas próprias forças. Por quê? Porque tudo aquilo que está fora do nosso alcance nos deixa ansiosos. E a soberba é uma necessidade que nós temos de parecer o que está fora do nosso alcance. Sermos o que nós não somos. Termos o que nós não temos. Parecer o que nós não possuímos. Faz parte do meu mundo. O soberbo quer tanto crescer e aparecer que ele é um ativista. Ele não dorme, ele não descansa. É uma corrida desenfreada para chegar, ele não sabe aonde. O soberbo é tomado por uma voracidade que é patológica. Ele é voraz. Ele tem fome, tem sede, ele tem desejo de coisas que ele nem sabe direito o que é, então ele não relaxa nunca. Nada basta, nada satisfaz, nada o deixa alegre, nada é suficiente, nenhum círculo basta para ele, ninguém sabe o suficiente para ensiná-lo. Não há uma comunidade suficiente para albergá-lo, para hospedá-lo. Nenhuma igreja presta, nenhum pastor conhece. Eu tive aqui recentemente uma pessoa que era da Bethesda e desapareceu, e depois de muito tempo ela apareceu, a mulher. E eu falei, puxa vida, tempo que você não vinha. Nunca mais eu a vi, nunca mais você esteve aqui com a gente. Ela falou assim para mim, eu não estou exagerando, nem estou falseando as palavras dela. Ela disse, olha, eu tenho muita dificuldade em fazer parte de qualquer círculo em que o pastor, em que o líder seja menos letrado, menos alfabetizado e menos culto do que eu. Desculpe. Nada satisfaz, ninguém sabe o suficiente. Sabe a pessoa que vai ao médico e sabe mais do que o médico? E fica dizendo, não, doutor, não é assim não. Sabe a pessoa que vai conversar sobre teologia e sabe mais do que o teólogo, sabe mais do que o filósofo? E provavelmente a única coisa que leu nesses últimos 6 meses foi a revista Veja. Soberba é cansativa, porque a pessoa nunca relaxa, nunca recebe. A pessoa nunca se abre para o que o outro tem para dar para ela. A terceira coisa que é muito importante, ser salvo, por que é importante ser salvo da soberba? É porque a soberba gera a pretensão de se achar no direito de invadir a alma alheia com diagnósticos. A soberba gera no soberbo o direito de invadir a alma do outro e diagnosticar o que é que está lá dentro. O soberbo sabe exatamente por que você é do jeito que você é. Ele passa juízo sobre o outro porque ele é melhor do que o outro, e ele sabe por que o outro está agindo do jeito que está. Ele invade a alma do amigo, da amiga, ele invade a alma do parceiro, da parceira, e diagnostica o porquê das ações e dos atos daquela pessoa.
Por isso é que eu digo, quem fala mal do outro não é necessariamente uma pessoa ruim. Quem fala mal do outro, muitas vezes só está querendo mostrar que é melhor do que o outro, por isso que fala mal. Só fala mal do outro porque se acha no direito de corrigir o outro, de ser a palmatória do mundo. Isso é soberba. Você conhece exatamente por que o outro age do jeito que age. Quem invade a privacidade do outro e diagnostica, não é porque é ruim, porque é maldoso, é para mostrar que eu sou melhor do que ele, portanto tenho o direito de julgá-lo, tenho o direito de falar para ele. Eu tenho o direito de saber por que você pensa do jeito que você pensa, por que você age do jeito que você age. Eu tenho o direito de mostrar para você que eu não sou tão ruim como você é. E aí cria em mim esse sentimento de que todas as vezes que eu olho para o próximo, eu olho de cima para baixo. Eu quero julgá-lo. Se eu encontrar muita gente pior do que eu consigo mostrar para o mundo que eu não sou tão ruim. Se eu conseguir mostrar que as pessoas são piores do que eu fico bem na fita. Se eu consigo mostrar para o mundo que as pessoas estão em problemas gravíssimos, eu me saio bem com Deus. Eu me saio bem com o céu. Eu digo, ó Senhor, pelo menos eu sou melhor do que os outros. Como é que a gente é salvo da soberba? Como é que Jesus salva a gente da soberba? Primeiro mostrando o seguinte, você não é extraordinário, você é muito previsível. Você não é nada especial, você é totalmente previsível, amigo. Você é muito parecido com todo mundo. Então Jesus lhe disse, esta noite todos vocês me abandonarão. Por que Jesus diz isso? Porque ele é vidente? Porque ele sabe o futuro? Não, é porque ele conhece as pessoas. Vocês são previsíveis. Eu sei o comportamento de vocês. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E Jesus disse, Pedro, você é tão previsível. É tão fácil prever o seu comportamento, Pedro. Porque você é muito igual a todo mundo. Você não é nada extraordinário. Antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Pedro declara, não, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. Todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Suas neuroses são muito parecidas com as neuroses de todas as outras pessoas. Você não é especial. Pedro, as suas crises coincidem com as crises dos homens da mesma idade que você. Sabe, a gente se acha o máximo, todo mundo se acha mais ou menos o centro do mundo. Deus, quando quis criar o mundo, começou com o meu umbigo. Eu acho que todo mundo tem o direito de pensar, de ser o centro do universo, começando por mim. Mas presta atenção, você não é muito diferente de todo mundo. Você, quando era adolescente, você se comportou como muitos adolescentes. Quando você chegou à crise da meia-idade, com 40 anos, você teve uma crise de meia-idade igual à crise. Quando você, mulher, entrou na menopausa, a sua menopausa foi muito parecida com a menopausa de todas as mulheres. Quando você teve crise do seu casamento, a crise do seu casamento foi muito parecida com a crise do casamento de muitas pessoas. Você não é extraordinário. Quando Pedro diz assim, não, isso nunca acontecerá comigo. Isso é uma afirmação extremamente soberba. Vai acontecer sim. Quando morre uma pessoa, o seu luto é muito parecido com o luto de todas as pessoas que perderam pessoas queridas. Perceba-se parte da humanidade, Pedro. Você não é diferente. Veja-se como irmão de outros.
Note-se como um homem que precisa das mesmas ajudas que outros precisam. Você é muito previsível, Pedro. Como é que Jesus liberta a gente da soberba? Primeiro, mostrando que nós somos muito iguais a todo mundo e que nós não somos isso que a gente acha que é. Segundo, mostrando que as nossas bravatas, que a nossa garganta, precisa sair da fala e encarnar em fatos reais. Falar é fácil. Saia do discurso, da fala, das afirmações e mostre com fatos, com atos. No Evangelho de João, Simão Pedro pergunta para Jesus: Senhor, para onde você vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas vocês seguirão mais tarde. Pedro pergunta: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Darei minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a minha vida por mim? Você dará a sua vida por mim? Assegure-te que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Você vai me dar... Deixa eu te falar, Pedro. Para de falar e haja. Entre você dizer que vai me negar e não me negar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai ou não vai, e o que vai acontecer de fato, tem um abismo que é muito próprio nosso. Como é que Jesus mostra para a gente? Que na verdade o que conta não são as nossas bravatas. O que na verdade conta é como nós agimos, é como a gente se comporta. E que falar, as palavras são fáceis. Falar, as palavras são volúveis, são venais, as palavras saem com facilidade da nossa boca. Antes de você falar, veja como você vai de fato se comportar, Pedro. Por isso é que eu digo para a moçada que está namorando, antes de você dizer para sua noiva, eu amo você, antes de você dizer para sua namorada, eu te amo, porque dizer é muito fácil. Veja se você tem coragem, no próximo fôlego, de dizer, eu tenho, por causa desse amor, eu tenho o desejo de assumir compromissos com você. Porque dizer eu te amo para a namorada, você compra um cartão ali nas lojas americanas e tem lá um monte de eu te amo. Mas entre você dizer eu te amo e você assumir compromissos com a pessoa que você ama, tem que ter um abismo. Então não diga eu te amo se no próximo fôlego você não vai ter coragem de dizer eu vou assumir compromissos com você. Porque senão não é amor. As palavras sustentam todo tipo de heroísmo. Dizer é fácil, falar é tempestivo. Mas são as ações no dia a dia, as decisões, as escolhas. É a fidelidade, é a lealdade que mostra se esse amor é amor ou não é amor. Pedro, você está dizendo que me ama, você está dizendo que é meu discípulo, você está dizendo que não vai me negar, mas deixa eu te dizer, quando chegar a hora do vamos ver, quando chegar a hora do é aqui que a decisão está mostrada, você vai me negar, Pedro. Você não vai sustentar. E de fato, 3 vezes ele é confrontado.
E por 3 vezes ele nega. E o texto da Bíblia diz que na última vez ele chega a praguejar. É porque a Bíblia não quer falar assim abertamente e usa esse eufemismo, praguejar. Praguejar pitombas. Ele falou um monte de palavrão. Pense num cara aí na arquibancada do Corinthians xingando o juiz, pois é Pedro diante da pessoa que olhou para ele e disse: você é um deles. Porque o seu jeito de falar, o seu maneirismo, você é um deles. E aí a Bíblia diz assim, ele começou a praguejar, ele começou a se comportar como o torcedor do Corinthians. Ele começou a falar palavrão. Que diferença, né? Que abismo! Porque as ações não tiveram fôlego para sustentar as palavras. E como é que Jesus liberta a gente da soberba? Mostrando que toda arrogância tem prazo de validade. Toda arrogância tem prazo de validade. Essa noite ainda, toda essa sua empáfia vai cair. Aliás, o arrogante cai. Mais cedo ou mais tarde ele cai. O arrogante é aquele que tenta sustentar uma coisa que não existe, mas ela tem prazo de validade e ela cai. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Impérios caem. O império norte-americano vai cair. Não é porque eu não gosto de americano, não. É porque a história mostra que todos os impérios caem. E não é possível que esse também não vá cair. Generais morrem. Papas envelhecem. Inclusive o Papa João Paulo II, eu li em algum texto, eu não me lembro quem escreveu, que foi agora canonizado santo, o Papa João Paulo II, estava velhinho, mal falava. Não sei se vocês lembram que os últimos anos do Papa João Paulo II, ele mal conseguia ler, tinha que ter um ouvido para entender o que ele dizia. E alguém chegou para ele e disse, eu li isso, alguém chegou para ele e disse: Papa, renuncie. Para que você está fazendo um papelão, um velhinho que mal consegue falar em público? E você sabe o que foi que ele respondeu? Não, eu não vou renunciar, porque eu quero ensinar a minha geração a respeitar o idoso, mesmo quando ele não consegue mais falar, e a ver que tem dignidade no idoso. Achei lindo isso dele. Por quê? Porque o que ele quis ensinar para o mundo foi o seguinte: os papas envelhecem, ficam velhinhos. E vocês têm que aprender a respeitar o Papa, não só quando ele é papa, que dá beijo e sai na rua. Vocês têm que aprender a respeitar o Papa quando ele está velhinho, arrastando os pés também. Porque Papa envelhece, como todo mundo envelhece. Seu pai vai envelhecer e você vai envelhecer. Mulheres belíssimas ficam enrugadas. Elizabeth Taylor, uma das deusas do cinema. Os últimos anos dela eram na cadeira de roda, velhinha. Mulheres lindíssimas ficam velhinhas. Halterofilistas ficam flácidos. Campeões perdem os seus recordes. Então, você está querendo sustentar o quê? Você está querendo sustentar que imagem? Você está querendo sustentar que ideia para o mundo? Ela é falsa. Desce daí. Pedro, desce dessa sua mentira e encarne a sua verdade e viva como outras pessoas vivem. A vida vai te alcançar. Humilhe-se, pois, debaixo da onipotente mão de Deus. Aceite
que para outros não tenham que passar na sua cara lá na frente. Caia você nas mãos amorosas de Deus, antes que a realidade da vida lhe desmascare. É melhor. É melhor. Humilhem-se, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele, a seu tempo, exaltará você. Lance sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Façam isso. Essa é a salvação que a Bíblia quer nos dar. A salvação que nos liberta da mãe de todos os vícios, da madrinha de todos os pecados, da madrasta de todas as grandes derrotas da vida, a soberba. E se você não for salvo da soberba, amigo, eu lamento lhe dizer, é eu lhe tirar de um sanatório, curado de tuberculose, mas com gravíssimos problemas no seu caráter e na sua história. E você vai ser longe do sanatório lá de Campos do Jordão. Você não está mais lá, mas você está escravizado a um mal muito pior do que qualquer tuberculose. Um câncer moral, espiritual, vai destruir com você. E é isso que Jesus quer fazer com cada pessoa.